Boa tarde! Tudo bem? Vamos falar hoje de um tema que eu amo, que é suplementação na gestação e que muitos pediatras ainda não entenderam o quanto que é importante eles dominarem esse assunto, tá? E o quanto dominar esse assunto pode trazer muitos pacientes, né, para o seu consultório e com isso melhorar muito o seu faturamento. Mas com certeza não é só sobre isso, né, meu povo? Eu sempre falo que o bebê que nasce, ele é responsabilidade do pediatra. Então eu preciso que esse bebê nasça com bons estoques de vitamina D, de B12, de ferro, de todos esses micronutrientes, tá? Porque depois, quando esse bebê começa a ficar doente todo mês, quando ele começa a apresentar um monte de questões, é a nossa responsabilidade, tá? Bom, convida aí o pessoal. Deixa eu colocar aqui, suplementação na gestação. Como fazer, tá? Vai ser uma live bem objetiva, bem prática, rápida e eficiente. Oi, Sâmia. Eu queria até mostrar pra vocês, gente, pra vocês terem uma ideia. O desafio que é pra mim, como professora, trazer assuntos em 30, 40 minutos, 1 hora, tá? Eu já dei mais de 10 horas de aula sobre esse assunto em outras pós-graduações de nutrição, né, e de pediatria integrativa. Dá uma olhada nessa minha aula aqui, ó, sobre suplementação na gestação, ó, suplementação materna infantil, e dá uma olhada na quantidade de slides que tem essa aula, meu povo, 577 slides. Então, é muito conteúdo, tá? Quando a gente fala de suplementação materna, principalmente, e infantil, tá? Tem muita coisa aqui de metabolismo, polimorfismo do gene MTHFR, suplementação na prática clínica, riboflavina na gestação, biotina, colina, todos os micronutrientes, tá, meu povo? 577 slides. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu vou tentar trazer para vocês aqui nessa live o que a gente tem de mais importante, o que não dá para vocês deixarem de saber sobre suplementação na gestação, tá? E eu vou tentar trazer muitas coisas aqui desta aula, muitos conhecimentos dessa aula, tá? Primeiro de tudo, começando do começo, o que vocês precisam saber é o seguinte: o que é o ideal, Natália? O ideal é, quero engravidar, né? Quero ser mãe. O que eu preciso fazer? O que eu preciso saber? Você precisa, você e o seu marido, porque a gente tem que lembrar que 50% da carga genética, tá? Vem do pai. Então eu preciso de um bom espermatozoide, né? Preciso de um espermatozoide rápido, eu preciso de um espermatozoide bacana, para que a gente evite, primeiro, para que a gente não tenha um longo tempo tentando engravidar, né? Segundo, para que eu tenha uma boa qualidade de espermatozoide, para que essa criança, né, possa não ter nenhuma questão ali de genética, enfim, né, malformações e tudo mais, tá? Então, o pai também precisa, gente, se cuidar, o pai também precisa suplementar. A mãe mais ainda, porque, né, obviamente, esse bebê vai passar 9 meses dentro dessa mãe e toda a nutrição da mãe vai ser a nutrição desse bebê. E alguns pontos importantes que a gente precisa ver e saber antes de engravidar é como está o intestino dessa mãe, tá? Porque se eu tenho um intestino muito desbiótico, se eu tenho uma mãe, por exemplo, que tem um biofilme de fungo nesse intestino, o interessante é a gente tentar tratar, é a gente tentar modular isso antes que ela engravide, tá? Não é a minha pauta aqui de hoje, mas como vocês sabem que eu olho corpo, mente e espírito, também é muito interessante
a gente entender as motivações que levaram este casal a engravidar, né? Porque muitas vezes eu pego, né? Eu atendia muita gestante, gente, quando eu tinha minha agenda aberta, lotada, muita gestante. E eu já vou falar sobre isso aqui para os pediatras de plantão. Mas muitas vezes eu atendia essas mulheres, né? Porque geralmente é a mulher que passa em consulta e eu perguntava, né? E vocês decidiram engravidar por quê? Doutora, sinceramente, meu casamento nem tava tão bom assim. E eu achei que engravidando, né, podia melhorar e tal. Balela, gente, só vai piorar, né? Doutora, porque eu sempre sonhei em ser mãe. Independente do pai, eu sempre quis ser mãe. Também não é uma resposta muito boa, né? Qual que é a resposta ideal que eu brinco? Pensando aqui num ponto de parentalidade consciente, né? Que a gente chama aí dentro do conceito da pediatria integrativa. Você deveria... a motivação principal de ter um filho deveria ser: eu, né, amo o meu companheiro, né? A gente quer dar continuidade na nossa história, a gente quer, né, transbordar o que a gente sente um pelo outro, e aí a gente decidiu que a melhor forma de transbordar, né, seria com um filho, né, trazendo algo de bom para o mundo, tá? Então, isso é algo que a gente pode também começar a trazer nas consultas, tá? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda em relação a consultas pré-natal do pediatra? Recomenda que tenha uma consulta no 3º trimestre, tá? Para que esse paciente, essa mãe, conheça quem é esse pediatra, quem vai fazer assistência, né? Para que eles falem sobre o parto, sobre a amamentação e tudo mais. O que eu sempre fiz e o que eu recomendo seriam 3 consultas durante a gestação com o pediatra. Nath, mas como assim 3 consultas? Uma consulta no 1º trimestre, uma no 2º trimestre e outra no 3º trimestre, né? Com qual intuito? O principal intuito seria essa parte metabólica e de suplementação. O que a gente vê hoje, né, é que as nutris, tem muita nutri entrando aqui, as nutris já estão ligadíssimas nessa questão de suplementação, do acompanhamento da nutrição dessa gestante durante a gestação, né? Mas muitos ginecologistas e obstetras ainda não suplementam de maneira adequada. E isso, gente, faz total diferença no desfecho dessa gestação e principalmente no desfecho dessa criança. Eu tenho uma colega GO que começou a suplementar, começou a fazer todos esses cursos de suplementação. E ela fala pra mim: Nath, eu gostaria de ter feito uma pesquisa bem feita. Mas o que eu observo? Que depois que eu comecei a suplementar, as minhas pacientes têm prevalência muito mais baixa de prematuridade, de hipertensão, de diabetes gestacional, de complicações que eu tinha muito e que eu tenho certeza que a suplementação tá agindo preventivamente. Porque, meus queridos, né, o que acontece? Já né, muito comum perdas gestacionais, né? Mulheres que têm perdas espontâneas aí do bebê, tá? A gente sabe que a gestação ela é um processo imunológico, né? Então, o corpo ele tem que aceitar um corpo estranho ali que tá desenvolvendo, certo? E muitas vezes o pessoal fala: é normal abortar. Mas, quando a gente começa a ter um olhar metabólico e bioquímico para isso, a gente começa a perceber que, por que será que é normal, né, perdas gestacionais? Porque o metabolismo dessas mulheres muitas vezes não está preparado para dar conta dele mesmo e de mais um ser humaninho. Eu não sei se vocês sabem, né, que 72% das mulheres em idade fértil têm deficiência de ferro. 1/4 das mulheres em idade fértil tem deficiência de B12, não só antes de gestar, mas em todos os trimestres da gestação. E a gente sabe, por exemplo, que o ácido fólico ele vai agir, né, para evitar defeitos do tubo neural, mas o ácido fólico sem a B12 praticamente não adianta. Então, assim,
A gente precisa olhar para isso. Isso é muito, 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 muito importante. Vocês não têm noção, tá? E a gente precisa saber suplementar adequadamente estas gestantes. Existem já muitos trabalhos, né, meta-análises muito bem desenhadas, muito bem feitas, que mostram que uma suplementação com micronutrientes variados é muito melhor do que uma suplementação só com ácido fólico e ferro para essas gestantes, tá? O que geralmente a gente vê? Engravidou, já começa a dar ácido fólico. Como que geralmente é esse ácido fólico? É um ácido fólico sintético, né? No seu formato não biodisponível, numa dosagem muito alta, 5 miligramas de ácido fólico, né? E aí entra outra questão, que é os polimorfismos genéticos. Então, hoje, 70% das mulheres tem o polimorfismo do gene MTHFR, que era o que eu estava mostrando aqui no slide, dos 577 slides da aula de nutrição materna, de suplementação materno-infantil que eu dei, né? Então, quem tem esse polimorfismo desse gene MTHFR não consegue converter o ácido fólico sintético em metilfolato, que é o ácido fólico ativo, né? Então, não tem, gente, mais justificativa para não suplementar a forma ativa do folato, da vitamina B9, tá? E vamos, então, entrar aqui nessa questão de suplementação. Qual que é o cenário ideal? Então, é a gente suplementar antes mesmo de engravidar a mãe e o pai, tá? Engravidou, o ideal é a gente colher, né, esses exames laboratoriais o mais rápido possível para que a gente possa fazer uma suplementação individualizada. Nath, mas o meu médico, o meu GO, né, meu ginecologista e obstetra, me prescreveu um suplemento pronto de farmácia, né? E aí a gente tem alguns, gente, mais famosos, vamos dizer assim, que é, por exemplo, o Ogestão. E aí eu queria mostrar para vocês por que é complicado a gente tomar suplemento pronto de farmácia, tá? Então, vamos lá. Primeiro, porque o suplemento pronto de farmácia, ele vai ter muitas vezes doses altas do que a gestante não precisa e doses baixas do que a gestante mais precisa. Além disso, a biodisponibilidade desses nutrientes geralmente é muito ruim. Mas como assim, Nath? Me explica melhor. Então tá, por exemplo, o magnésio, tá? O magnésio, ele tem vários formatos diferentes. E existem formatos que são orgânicos. O que significa isso? Que tem uma absorção muito melhor. E tem formatos que são inorgânicos, que tem uma absorção muito pior, tá? Aí você pensa comigo, um suplemento que vai ficar na prateleira 2 anos, né? Ou seja, que não pode oxidar de maneira fácil. E que tem que ser barato, porque eles precisam ter uma margem de lucro, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Então, esse suplemento, que é um suplemento bem conhecido, o Gestan Gold. Vamos ver o que tem na cápsula dele, tá? O ferro no formato bisglicinato, beleza. É um ferro quelado, tá? Com 2 moléculas de glicina. A vitamina C é uma vitamina C revestida, ácido ascórbico, beleza. Também não tá tão ruim assim. Mas olha aqui, ó. Óxido de zinco. O óxido de zinco tem uma absorção péssima. O sulfato de manganês tem uma absorção péssima. O sulfato de cobre tem uma absorção péssima. O molibdato de sódio, uma absorção ruim. Que mais? Vamos ver aqui. Ácido fólico, ou seja, não é metilfolato, não está na sua forma ativa. Cianocobalamina, não absorve tão bem quanto a metilcobalamina. Aí vem as tranqueiras. Óleo de soja, emulsificante lecitina de soja INS 322. Nananana, não sei o que lá, INS, corante carmim de conchonilha, gente, misericórdia. Dióxido de titânio, que é super ruim. Vocês estão entendendo? Óxido de ferro preto. Isso aqui tudo para poder conservar os 2 anos na farmácia. Quando a gente vai olhar o que tem nesse suplemento pronto, nesse Gestan Gold, por exemplo, tá? O que a gente tem aqui? Uma quantidade de EPA e DHA, uma quantidade de ômega 3 muito pequena, tá? Não tem EPA, só tem DHA.
muito baixinha as doses, por exemplo, de B1 e de B2. Para vocês terem ideia, a gente usa de 10 a 20 miligramas por dia. Olha, gente, aqui a dose da B12, 2,4 microgramas. Vocês têm ideia de quanto que eu tomei na minha gestação? Eu tomei 2.000 microgramas, é 1.000 vezes a dose, tá? Ácido fólico, 363 microgramas. Não tá ruim, porém é no formato que não é biodisponível, tá? Ferro, 27 miligramas, mas... é ferro bisglicinato, menos mal. Óleo zinco, gente, 2 miligramas, é muito pouco, tá? Iodo, nem é tão baixo, 130 microgramas, porém, na sua forma não ativa. Então, o que eu tô querendo trazer aqui pra vocês? Que nunca um suplemento de farmácia vai conseguir trazer o que cada gestante precisa na sua individualidade. Porque isso a gente só vai conseguir fazer se a gente coletar os exames laboratoriais da gestante e avaliar o que ela realmente precisa, tá? Olha que interessante esse estudo aqui, ó. Esse estudo aqui mostrou que o óxido de magnésio resultou em nenhuma diferença em comparação ao placebo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu dando farinha com açúcar e eu dando óxido de magnésio, nesse caso, foi a mesma coisa. E por quê? Porque ele não é um mineral orgânico, ele não vai ser bem absorvido. E eu trouxe também, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Natália, mas suplementação muitas vezes vai ser caro. Olha aqui, o que eu trouxe pra mostrar pra vocês. Primeiro, né, eu ensino um exemplo possível de suplementação para gestante. Nossa, Nath, mas é muita coisa. Gente, tem um ser humano crescendo dentro da barriga dela, é muita coisa mesmo que vai precisar. Então, a Fórmula 1 ficou em R$110 para 90 dias, a Fórmula 2 ficou em R$425 para 90 dias, a Fórmula 3 ficou em 111, no total de 646, tá? Ou seja, por mês, R$215. Quanto que custa um Ogestan Gold? R$258. Você economizou R$129. Mas vale a pena essa economia pensando na formação do cérebro do seu bebê? Pensando nos estoques que seu bebê vai nascer, né? Não faz sentido essa economia. E assim, gente, é claro que eu tô considerando nesta suplementação que essa gestante pode pagar R$646 em 3 meses. Se eu tenho uma gestante que não pode, eu posso muito bem limpar, tá? Tirar um pouquinho da colina, que fica mais caro, tirar muitas vezes a biotina, que vai ficar mais cara, né? Isso tudo dá pra gente fazer. Uma pausinha aqui agora para dar um aviso para vocês, tá? Hoje é o último dia para vocês se inscreverem para o curso de suplementação pediátrica na prática clínica avançada, tá? Com desconto, com todos os bônus. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês todos os bônus que o curso tem, que é sempre bom mostrar. Então, este livro foi só para quem comprou no começo, então não vou nem mostrar para não fazer desejo. Essa tabela de checagem rápida com todas as vitaminas. Esta tabela de exames laboratoriais no olhar funcional, tudo em PDF, tá, meu povo? Para que vocês possam, né, que tá tudo explicadinho para o paciente. Esse e-book de receitas funcionais, tá? E a nossa lâmina, famosíssima lâmina, também em PDF, ó, com todos os nutrientes mais importantes da infância. Zinco, ferro, complexo B, ômega 3, lipossolúveis. Então, assim, além de mais de 100 aulas, com mais de 18 professores convidados, todos de ponta, a gente ainda tem todo esse material para você utilizar no consultório. E isso tudo com 10% de desconto. E você ainda ganha 6 meses de acesso ao NCI Academy, que é a nossa plataforma de ensino continuado em pediatria integrativa maravilhosa, com aulas ao vivo, quinta-feira, de 15 em 15 dias. Inclusive, meu povo, essa quinta-feira agora, sabe qual vai ser a aula? Pré-natal com olhar integrativo. Consulta pré-natal com olhar integrativo. O que a gente precisa suplementar? O que a gente precisa perguntar? Que não é só como a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda
uma consultinha lá quando a criança tá quase nascendo, tá? Então, só até hoje com desconto de mais de R$500. Então, corre, meu povo, corre! Já tem mais de 1.000 alunos, né, que fizeram esse curso e que estão realmente, assim, transformando a vida das crianças e das famílias. Vou me inscrever, mas gostaria de ver a aula de discussão dizendo, mulher, corre! Ah, não, gente, sério. Ó, pra vocês terem ideia, eu abri essa live aqui, vocês acham que eu me preparei para isso? Não, é muito conhecimento, né? Eu já dei mais de, sei lá, 100 horas de aulas desse assunto. Então, você pode ter certeza, cara fine, que é muito boa minhas aulas, a didática é maravilhosa. Eu sempre vou enfatizar o que é mais importante, eu falo estrelinha no caderno, pro que é mais importante. E tem muito, muito, muito conteúdo que vai te ajudar, tá? Então, não perca. Comenta SUP aqui, SUP, para você receber aí todas as informações sobre o curso, porque está imperdível. Esse curso, sério, ele teria que ser aí pelo menos 4 vezes o valor dele para poder fazer sentido com tanta entrega, tá? Porque a gente deixa eu abrir aqui para vocês verem. É muita prática clínica, não é aqueles cursos que você compra. Outro dia eu comprei um curso, gente, de suplementação, tá? Porque eu tô sempre estudando. E aí, sabe o que aconteceu? As aulas eram de 3 minutos. Eu fiquei com uma raiva. Paguei quase R$5.000, ou seja, esse curso, o mesmo preço do meu curso, era uma aula de 3 minutos, 4 minutos. Eu falei, gente, 4 minutos eu não consigo nem falar a definição das coisas, tá? Então, vou só mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó. Então, aqui é a nossa plataforma, tá? Então, vai ter aqui, ó, e-books, as lâminas, conteúdo extra, todas as aulas tira dúvidas ao vivo, que a gente ainda vai ter 4 aulas tira dúvida, e aqui acesso às aulas. Presta atenção na quantidade de aula que a gente tem. Ó, que coisa mais linda. Eu ainda sou apaixonada por essa plataforma, que é super boa de utilizar. Ó, tá vendo? Então, vai ter todas essas aulas. Primeiro módulo, antes mesmo de suplementar, tem aula de suplementação na gestação, aula de exames laboratoriais, depois vem um módulo inteiro de intestino, com aulas que eu nunca vi igual sobre intestino, depois um módulo inteiro de minerais, depois um módulo inteiro de vitaminas, e aí vem esse módulo aqui, que é o meu queridinho, que é suplementação em casos clínicos especiais. Então, TEA, TDAH, T21, hipercolesterolemia, alergia, fitoterapia, tinturas para quem mora no exterior, prematuridade, imunidade, sono, aminoácidos na infância e colina. Depois a gente vem suplementação na gestante, na lactante, de 0 a 12 meses, de 6 a 12 meses, de 2 a 5 anos, de 5 a 10 anos e vários casos clínicos e ainda suplementação na adolescência, tá? Então, todos esses módulos vai ter muita prática clínica. Vou abrir aqui para vocês verem. Deixa eu baixar aqui. Tudo em tempo real, viu, gente? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Então, ó, o que a Sociedade Brasileira recomenda? O que eu preciso ver? Os 1.100 dias, risco para deficiências, leite materno. E aqui, ó, suplementação da lactante. Então, eu trago todo o exemplo de como que você vai manipular. Coloco o valor que mais ou menos vai ficar, tá? Aqui falando sobre leite materno, a importância da gente suplementar, leite materno suplementado e não suplementado. A diferença de quem toma fórmula e quem não toma fórmula. Os tipos de vitamina D que a gente tem no mercado. Como que eu vou fazer a suplementação dessa vitamina D? Vitamina A, a profilaxia, o tratamento, megadose, tá? O que a gente tem de pronto e tudo mais. E como biomamps ainda para o intestino. Resumindo, suplementar vitamina D, vitamina A, tá? A PLV, aí vem todos os tipos de ômega. Não, gente, sério, mais prático do que isso, misericórdia, tá? Então, é isso. Antes da gente continuar aqui. Deixa eu ver aqui o que a Ana tá falando. É que eu sempre falo pro paciente, mas elas acreditam fielmente no obstetra, pois a maioria deles abomina. Ai, menina, pois é. Complicado, né? E ainda fazem terrorismo falando que vai fazer mal, que vai intoxicar, trazer malefício. Aí você tem que mostrar esse artigo aqui, Ana, que eu sempre mostro, tá? Para as pacientes, que
é aquele artigo que mostra esse, ó. Onde que cada nutriente vai agir. Esse artigo, para mim, tem que plastificar e ter no consultório. Então, ó, selênio, folato, B1, B6, B12. Ó, o cérebro da criança, o que que precisa? De ferro, de cobre, de zinco, de iodo, de A, de D, tá? O coração, o fígado, os ossos, o pulmão, os rins. Então, esse artigo é um artigo mostrando, ó, por que tem que suplementar. Esse outro aqui eu gosto muito também, ó, que ele mostra como que aumenta a necessidade na gestante de certos nutrientes, gente. Olha o cálcio, você tá formando um esqueleto dentro de você, né? Então, a necessidade de cálcio é muito aumentada. Pra gente ter uma boa absorção de cálcio, eu preciso de vitamina D e tudo isso, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que vocês estão falando. Sup. Oi, Flávia, sou enfermeira integrativa. Ai, que legal. Bom, manda o artigo, por favor. Aqui, ó. Me manda um direct que eu te mando, tá? Mas eu te mando direitinho, pra gente não parar aqui. Então, meu povo, vocês entenderam por que a suplementação ela tem que ser individualizada e manipulada, tá? Além disso, a gente pode, através da suplementação, tratar alguns sinais e sintomas comuns aí da gestante, tá? Como, por exemplo, o enjoo, que a gente pode utilizar o gengibre, a gente pode utilizar B6, né? O cansaço extremo, que a gente tem que estar sempre de olho no ferro, viu? E tudo isso. O que mais que é importante falar na suplementação da gestante? Olha esse outro artigo aqui, porque aí, Ana, vou te responder que, ai, Ana, esse artigo vai ser muito bom para você mostrar para suas gestantes também, tá? Porque muita gente tem medo, fala, ai, meu Deus do céu, e se a gente intoxicar o paciente, né? Esse artigo, ele mostra que o risco de uma deficiência de vitaminas, o risco da deficiência é muito maior do que o risco da intoxicação. Ai, cadê que eu quero achar aqui o artigo, que tá muito bom. Outra coisa, aqui, ó. Isso suplementar em excesso. Então, vamos ver esse artigo aqui, ó. O curso de suplementação é só para médicos e nutricionistas, Ana. Mas pode conversar comigo aqui. Ó, esse artigo fala sobre o risco do excesso de micronutrientes durante a gestação, tá? Sabe o que ele viu? Que só a vitamina A, em doses maiores de 10.000 I por dia, que pode acarretar em defeitos no nascimento. O resto, ó, a vitamina B1, a vitamina B2, a vitamina B3, a B6, não foi identificado riscos, tá, de excesso dessas vitaminas. Vitamina D, vitamina E, cobre, selênio, iodo, ferro, tá? Então, o que a gente consegue ver aqui? Que a prevalência de deficiência de micronutrientes continua a ofuscar qualquer preocupação de ingestão excessiva. A falta de um nutriente essencial é um problema intratável no corpo humano e os riscos do excesso são muitas vezes leves e de curta duração. Portanto, a suplementação continua sendo uma estratégia importante para melhorar os resultados da gravidez. É importante ressaltar que existem muitas incertezas em relação à definição de RDA, RNI e UL para nutrientes, especialmente para a gravidez, tá? Mas o que é muito interessante aqui? Muitas vezes a gente fica com medo, mas a gente sabe que, obviamente, né, gente, que ninguém vai fazer uma dose muito alta, né, algo que não tá ali na literatura. Mas eu achei muito interessante porque muitas vezes a gente tem medo de suplementar, mas a gente faz mais mal não suplementando do que suplementando adequadamente, tá? Os obstetras têm pavor de vitamina A. Pois é, mas a gente vai usar 2.000 I, 3.000 I, né? Não vai nem chegar aos pés dessa dose máxima, tá? Não é sobre suplementação. Queria marcar uma consulta com a senhora, mas não tem agenda aberta. A senhora pode me indicar um médico para o meu filho? Estou precisando muito de ajuda. Mi, temos mais de 2.000 alunos aqui no meu instituto, tá? Que já fizeram meus cursos, que fazem suplementação super bem, são pediatras, né? Me manda um direct também,
que eu te oriento, tá? E a Ana tá falando aqui também que atende. O que mais? Não confio, pra escrever pra... Ainda tem mais essa, né? Isso, 2000 né? Perfeito. E aí, o que acontece? Ainda por cima, tá? Existem algumas nuances do metabolismo da gestante que quem tá conduzindo precisa saber para não fazer meleca também, tá? Por exemplo, recentemente uma colega minha grávida que queria que eu suplementasse ela, né? Veio já com os exames laboratoriais da obstetra, que ainda é integrativo e suplemento. Ela pediu todo o metabolismo do colesterol, ela pediu PTH, ela pediu PCR. Esses 3 exames, principalmente, meus queridos, a gente não precisa pedir durante a gestação. Por quê? Porque eles alteram muito e é uma alteração esperada desse metabolismo, tá? E aí ela ficou desesperada. Nath, meu metabolismo do colesterol, vou ter que tomar remédio pro colesterol. Não, minha filha, nem peça, porque vai desesperar essa paciente. Vai vir tudo bagunçado, né? PCR, PTH some. Tem PTH que você pega às vezes de 1. Então esquece PTH, a não ser que você peça a fração correta, que também não tem necessidade na maioria dos casos, tá? Então existem ainda alguns exames que a gente não vai pedir para não bagunçar a cabeça dessa gestante. O que é interessante? A gestante vem para consulta já com os exames laboratoriais, a gente faz a suplementação, a gente pede para ela coletar novamente pro 2º trimestre, tá? Onde a gente vai corrigir essa suplementação e no 3º trimestre a mesma coisa. O que a gente observa? Que, obviamente, conforme a gestação vai passando, maior é a necessidade dos micronutrientes, principalmente do ferro. Muitas vezes, no primeiro tri, se essa gestante suplementou de maneira adequada, ela vai ter bons estoques de ferro, ela vai ter uma ferritina bacana. Então, no primeiro tri, pegou uma gestante, ferritina de 70, 80, 90, não precisa dar ferro, ou então a gente vai dar uma dose bem baixa, de 5 a 10 miligramas, tá? Quando vai chegando no 2º tri, principalmente no final do 2º tri, por volta de 28 a 30 semanas, meus amores, sabe o que vai acontecer com essa ferritina? Ela vai despencar, tá? Então, lá de 90, 80, 100, ela vai cair para 20, 30. E o que eu falo com as gestantes que eu atendo é que você chegou com 29 semanas, o bebê tá lá, sei lá, com 800, 900 gramas, às vezes chega 30 semanas, tá com 1 quilo. Você quer que seu bebê nasça com quantos quilos? No mínimo 2,5 kg, no mínimo, né? E aí, assim, um peso bom seria de 3 quilos a 3,2 kg, 3,5 kg, né? Ou seja, se ele tá com 1 quilo e eu quero que ele nasça com 3, ele ainda vai triplicar o tamanho dele. Se ele vai triplicar o tamanho, eu vou ter 3 vezes mais, quase, necessidades nutricionais para aquele período, tá? E é um período que a barriga já está maior, é um período que muitas vezes acontece uma fadiga, tá? E a fadiga respiratória ali, que a gestante fica lá fadigada real, ela acontece por conta, né, do tamanho da barriga, mas também por conta de uma diminuição da produção de hemácias, né, de hemoglobina, que é a célula que vai transportar o oxigênio. Então, eu preciso ter, né, um bom metabolismo e muitas vezes eu vou precisar fazer o ferro endovenoso. Sinceramente, são poucas as mulheres que não vão precisar de ferro endovenoso no 3º trimestre, gente. Poucas, tá? Eu suplementei bonitinho, fiz 3 infusões de ferro na veia, né? E a gente também tem que tomar cuidado para não fazer demais, tá? Ai, nem me fale, amiga. A Ana falando aqui, que é bem decepcionante. A gente estuda tanto. Pois é, menina, acho que daqui a pouco você vai ter que fazer medicina pra poder falar o que você quiser, passar o que você quiser, né, Ana? Mas brincadeiras à parte. Então, é isso, tá, meus amores? Bom, o que eu queria mais passar pra vocês era isso, tá? Deixa eu ver aqui se existe alguma coisa. Tem muita coisa, né, gente? Como eu mostrei pra vocês aqui no começo, a minha aula sobre o assunto, ela tem 577 slides, tá? E eu não vou conseguir passar tudo isso aqui pra vocês. Ah, tem mais uma coisa bem legal que eu quero mostrar aqui pra vocês, que é um artigo mostrando
a prevalência do autismo, tá? Relacionado a micronutrientes. Então, olha que legal esse artigo aqui, falando, tá? Que será que uma suplementação na gestação de múltiplos micronutrientes diminuiria a prevalência do autismo, tá? E parece que sim. Claro que esses artigos, eles têm várias nuances, várias questões a serem avaliadas, como a alimentação dessa mãe, o intestino dessa mãe, a predisposição genética de quem foi avaliado. Mas o que eles mostram aqui, tá? Que quando existe uma sinergia desses micronutrientes, da B1, da B6, eles não conseguem falar, foi só a B9, foi a B12, foi a vitamina D, foi a vitamina A. Não, é essa junção, tá? Que pode sim, de alguma forma, diminuir a incidência do autismo, né, nessas mães adequadamente suplementadas, tá? Então, olha só que interessante isso, né, gente? Não dá pra gente achar que o autismo só tem uma causa genética, sendo que ele tá virando praticamente aí uma epidemia. Claro que, né, eu fiz uma live só sobre autismo, que foi muito boa, inclusive, mas não dá pra gente achar que é somente genética, né? Tem muita coisa aí que a gente não tá vendo. Amores, então, o que eu tenho pra dizer pra vocês sim, pediatra pode e deve atender gestantes e suplementar adequadamente essas gestantes, né? Quantos e quantos casos de sucesso que eu já não tive, de gestantes que tiveram pré-eclâmpsia na gestação anterior, que tinham pressão alta e que a gente conseguiu melhorar com essa suplementação adequada, né? O quanto que isso é muito, muito, muito importante, e eu espero de coração que os obstetras, né, quem acompanha as gestantes aí cada vez mais, se atentem e aprendam a importância disso aqui, tá? De entender metabolismo, de entender que não tem que pedir, entender todas essas nuances. E segundo, a aula de autismo tá gravada, a Vanessa tá maravilhosa, muito boa mesmo. 1 hora de aula gratuita, falando onde que cada nutriente vai agir, qual que é a importância dos nutrientes, bem boa, tá? Dá uma rodadinha no feed aí que você vai encontrar. E outra coisa que eu tenho para dizer para vocês é que vocês só têm até hoje para adquirir esse curso de suplementação pediátrica na prática clínica avançada. Foi o primeiro curso, gente, né, de uma pediatra sobre suplementação. Eu já tinha feito alguns cursos anteriores, mas todos voltados para adulto. Então, aqui eu trago a prática clínica real, oficial. Já são mais de 1000 alunos, tá? Centenas de milhares de depoimentos. Posso até trazer aqui alguns, né, depoimentos para vocês. Deixa eu abrir aqui rapidinho. E é só até hoje, meu povo. Com desconto, com bônus exclusivos, tá? Deixa eu botar aqui, workshop, suplementação essencial na infância. Inclusive, gente, não perde... quando eu fizer esses workshops, vocês não perdem, não, porque foi muito bom. Foi muito, muito, muito bom. Cadê? Aqui, ó. Muito prático. 100% de comparecimento lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui foi um pouco do workshop que eu dei no dia 29. E o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó, tá? Alguns depoimentos. Então, criança de 5 anos, cardiopata, atendida por mim há 3 anos com autismo, chegou com agressividade, sensibilidade constipada, difícil de examinar a mesma. Prescrevi ferro, magnésio, vitamina D e ômega na proporção correta. E os medicamentos da aula de TEA para o sono. O resultado foi notório. Apenas depois disso que ele já chegou na consulta, deixa ser examinada, me abraça no final da consulta. E até a mãe que não se arrumava e mostrava francos sinais de cansaço, hoje vai muito bem ao consultório. Só tenho a agradecer. Isso aqui foi uma aluna do curso. Então, vocês têm ideia que vocês mudam a história da família, não é somente a história, né, da criança? Paciente de 6 anos, seletividade alimentar, resfriados de repetição, sono agitado, mialgia frequente. Solicita exames laboratoriais, ácido fólico de 10, ferritina de 22,
B12 de 200, realizada desparasitação, uso de probióticos, suplementado com vitaminas manipuladas 60 dias. A mãe retornou relatando que melhorou o sono, não teve nenhum episódio de doença. Exames de controle após evidenciaram melhora de tudo. A mãe ficou muito satisfeita com a evolução e disse que nenhum pediatra havia olhado o filho dessa forma e pedido exames além da suplementação. Então, vocês começam a fazer a total diferença na vida dessas crianças e a mãe te ama, gente. A mãe começa a te indicar, né? Você faz desse paciente um paciente fiel e tudo mais. Essa daqui, desânimo, cansaço, queda de cabelo, dificuldade de aprendizado, hiporexia, dormência, tá? Ó, TSH diminuiu, ou seja, salvamos essa criança de um remédio para tireoide, né? Manipulou tudo sem açúcar, sem parabenos, sem corante, ó, aprendeu tudo no curso, a mãe ficou super feliz e satisfeita. Então, assim, são vários, tá, gente? Ó, paciente de 5 anos, atopia grave, excesso de peso, ó o que aconteceu. Nunca mais usou corticoide, não ganhou mais peso, foi muito marcante pra mim. Então, assim, é isso que eu quero. Eu quero que vocês transformem a vida dos pacientes de vocês. Paciente com distensão abdominal, diarreia, dores abdominais. Foi realizada consulta conforme as aulas do curso da doutora Natália, feito suplementação e ajustado o intestino. 3 meses depois, com melhora do quadro, não tinha mais queixas. É isso, meu povo, que eu quero, tá? Olha que linda essa. Aprendeu a usar glutamina, cranberry, NAC, complexo B, probiótico, ômega, tudo bonitinha, não tinha mais fungo nas fezes, tá? Melhorou tudo. Então, são vários e vários e vários casos, tá? Essa aqui, ó, uma aluna, doutora Isa, nem sei como te agradecer, a Maria evoluiu muito na alimentação. A suplementação foi a nossa salvação. Seletividade alimentar horrível. Depois que o Martim iniciou a suplementação, as mudanças foram gritantes. Dor abdominal, episódios de diarreia sumiram. Então, meu povo, eu poderia ficar aqui 1 hora só mostrando tanto de depoimento que a gente tem dos alunos, tá? Infelizmente, eu não tenho acesso aos depoimentos aí dos pacientes, tá? Então, aproveite. Tenho live sobre intestino. Nossa, Vanessa, live sobre constipação, já tem um tempão que eu fiz, muito tempo mesmo. Eu acho que foi em dezembro, tá? Mas deixa eu te contar, a aula de constipação do curso, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui pra te mostrar. Tá sensacional, tá? Não sei se você tava aqui na hora que eu mostrei, mas, ó, a gente tem um módulo inteiro de intestino, tá? Então, ó, fisiologia, aqui eu falo de probiótico, prebiótico, práticas integrativas na gastro, coprológico funcional, disbiose, enzimas, ó, constipação, dor abdominal, refluxo. Então, vamos aqui na aula de constipação para eu te mostrar, pra você ver se você já viu uma aula tão completa assim na tua vida. Então, ó, é uma aula de 1 hora praticamente. Então, vou falar tudo sobre constipação, como é que acontece, o que é normal, o que não é normal, os critérios de Roma, tá? Possíveis fatores genéticos, ingestão aí de leite, de glúten, né? Se isso interfere ou não interfere, o leite A2, outras causas orgânicas, ciclo da dor e tratamento. Então, tem que ver se tem impactação, se não tem, o mecanismo de ação de todos os medicamentos, tá? Aí eu vou explicando aqui, né, o plano de tratamento da constipação, fibras, ingesta de água, probióticos, o que eu faço na prática clínica, ó. Estratégias integrativas, citrato de magnésio e potássio, medidas educacionais, orientações comportamentais, erros cometidos pelos pediatras, pelos pais e o que eu faço afinal, ó. Fibra manipulada. Ai, cadê? Aqui, ó. Qual que é a minha conduta final, tá? Explico, solicito exames, entro com PEG, checo exames. Tudo passo a passo, como eu faço, tá? Deixa eu ver aqui. Então, tem muita coisa. Então, meus amores, é isso, certo? Que eu tenho pra falar pra vocês. Boas oportunidades, às vezes, não batem na porta 2 vezes. Eu tô esperando vocês nessa turma de agora, tá? Aí, ó, falei que eu ia falar meia horinha, já passei. Um beijo e até!